a gente começa a falar sobre sonhos e eu preciso dar dois esclarecimentos antes da gente começar a falar sobre sonhos. Nem todo sonho tem cunho psicológico e vai ter interpretação psicológica desse sonho. Tem sonhos que são somente, eu digo assim, desabafos da nossa mente, sabe? A gente quer botar aquilo para fora, sem muito significado, sem muita interpretação. Tem sonhos que são extremamente funcionais para que a gente possa adequar uma situação que a gente viveu. E tem sonhos que têm cunhos realmente interpretativos psicológicos, em que ali você está trazendo questões da sua psique, das suas emoções não trabalhadas. E esses sonhos são maravilhosos, porque podem trazer muita ajuda para a terapia em que você está fazendo. Tá? Então, observe, a psicologia, ela traz algumas formas de você interpretar sonhos. Existe um livro maravilhoso que chama-se Sonhos, que foi o próprio Freud que escreveu. E eu entendo que para que a gente possa entender qualquer coisa de sonho posterior, tem que se passar por esse livro, né? Porque eu acho que eu entendo que a gente primeiro precisa ir na fonte, quem começou a falar sobre, para depois a gente ver as interpretações que se fazem e as teorias que se tem. Existem médicos que falam de sonhos, existem psicólogos que falam de sonhos, existem neurocientistas que falam sobre sonhos, e é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai ver um pouquinho um aporte teórico dos sonhos, e depois a gente vai ver algumas formas que a psicologia apresenta. É claro que eu não tenho como vencer tudo isso numa aula só, mas a gente vai fazer isso. Mas eu já deixo a sugestão de que vocês leiam um livro chamado Sonhos, de Freud. Ele é grossão. Esse é um livro, às vezes, que eu tenho aqui de cabeceira, porque eu fico dando uma lida para quando os meus pacientes falam, tive um sonho assim, eu vou lá para estudar, porque ele me traz muita ajuda. Mas vou fazer uma caminhadinha histórica de como as pessoas foram vendo e pensando sobre sonhos. Alfred Maury, né? Ele nasceu em 1817 e faleceu em 1892. Observe, ele foi médico e arqueólogo francês. Dificilmente nesse tempo a gente tinha uma pessoa que era médica e era só médica. Geralmente os filósofos eram os médicos, os arqueólogos eram médicos. A medicina ainda não era uma profissão que se mantinha por si própria. Então ele era um médico e arqueólogo francês que estudou e publicou em 1850 mais de 3.000 registros oníricos, de sonhos, né? Então observe, em uma época onde os sonhos estavam começando a ser analisados e discutidos, ele publicou mais de 3.000 registros oníricos, né? E aí nesses registros, o Maury concluiu que os sonhos eram resultados de estímulos externos sobre a pessoa do sonhador. O que é que Maury começou a perceber? Que aquilo que a gente vivia, os estímulos externos que entravam, e que a gente vivenciava isso durante o dia, começavam a ter uma influência muito grande naquilo que a gente sonhava. Olha, a gente falar isso hoje parece simples, né? Mas à época, isso era uma grande descoberta, uma grande sacada. Schopenhauer, né? Que nasceu em 1788 e faleceu e veio a óbito em 1860, era um filósofo alemão, né? E a filosofia também traz grandes contribuições para que a gente possa entender os sonhos de hoje. Ele disse que o sonho constituiria o elo da corrente que liga a consciência do estado sonambúlico à consciência do estado de vigília. Então, Schopenhauer, ele já percebia lá nos anos de 1850, 40, de que o sonho, ele era uma ligação, um elo de ligação entre o agente estar dormindo e o agente estar acordado. Por que isso? Porque se a gente sonhava com cenas e situações em que a gente não tinha resolvido estando acordado, ou eram situações que tinham machucado a gente, eu sonhava coisas alegres, aí ele percebia que tinha uma ligação muito forte entre o que a gente vivia acordado com o que a gente sonhava quando estava dormindo, né? Freud,
em 1900, que nasceu em 1858 e 1939, né? Médico, né? E que teve uma contribuição gigante para essa temática de sonhos. Ele disse assim: o conteúdo dos sonhos é a via real para o acesso ao inconsciente. Então, o Freud ele começou a perceber de que muito dos materiais em que a gente trazia nos nossos sonhos, ele era vindo do inconsciente, né? Então, falar isso naquela época era preciso ter muita coragem, porque como é que se prova algo que não é material? Como é que eu digo? Existe um inconsciente. E aí, onde é que está esse inconsciente? Então, o Freud foi muito corajoso. Então, o Freud também disse que os sonhos, eles seriam a tentativa de realização de um desejo reprimido inconsciente. Então, durante muito tempo, isso ficou uma máxima, né? Tudo que você sonha é porque você reprimiu isso, né? E agora, quando você sonha, você consegue vivenciar isso. Isso hoje ainda continua sendo verdade, só que não é uma totalidade, né? E ainda segundo Freud, o sonho seria de natureza sexual, né? Ou conteria aspectos proibidos pelo contexto moral, né? Então, tanto que até hoje as pessoas falam assim de Freud e só pensam sobre a temática da sexualidade, do sexo, né? E não foi isso que Freud fez. Ele só disse que, talvez por uma sociedade, na época que ele vivia, muito reprimida, muito castradora, sobre os aspectos sexuais, as pessoas se sentiam livres para pensar e vivenciar isso nos seus próprios sonhos, né? E vale salientar que muitos dos pacientes de Freud eram mulheres histéricas, e ele começou a perceber que muitas dessas histerias estavam ligadas às condições sexuais que essas mulheres viviam, né? E necessariamente e decididamente isso afetava o sonho, né, dessas pacientes. Erich Fromm, eu sou fã desse cara, né? É um psicanalista. Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1950. Ele disse assim: o sentido fundamental do sonho é a realidade e a instituição autêntica que se manifesta, também em consequência de problemas e questões socioeconômicas. Então, o Erich Fromm, ele começa a perceber e a mostrar que além do que o Freud havia dito, mas as situações socioeconômicas, elas eram muito latentes na hora que a gente sonhava. A gente sonha, né? Se a gente observar nessa nossa situação, nesse contexto real agora, o Fromm, ele tá correto, né? Ele estava correto, mas isso se evidencia agora. Nessa pandemia, muita gente perdeu o sono por não saber se ia continuar trabalhando, por não saber se ia ter salário durante o mês. As questões sociais também, quando é que essa pandemia vai passar, será que será vacina? Então, todas essas situações, elas trouxeram muitas consequências de alteração de sono, gerando insônia e trazendo sonhos diferentes, até mesmo difíceis de serem entendidos, porque eram muito novos. E aí, como é que os neurocientistas veem o sono, né? De modo geral, eles afirmam que o sonho é apenas uma espécie de tráfego de informações sem sentido que tem por função manter o cérebro em ordem. Então, observa, aqui ele está falando muito mais em questão na hora do sono você ter a manutenção e o equilíbrio e a reestruturação do seu corpo, aqui no caso a homeostase psíquica, não é? Aonde os sonhos, eles também, pela neurociência, é apenas uma espécie de tráfego de informações, né? Aonde você vai organizar tudo aquilo que você viveu durante o dia e vai tentar organizar aquelas coisas que estão lá na memória, que você não conseguiu, né, organizar, que está lá no seu inconsciente. Por exemplo, aquela discussão que você teve com seu papai quando você era criança e que seu papai você tirou a paciência do seu pai e seu pai perdeu as estribeiras e gritou com você e aquilo na hora traumatizou você.
E aí você tenta trazer isso no seu sonho e você tenta organizar como um tráfego de informação. É como se a sua pista estivesse bloqueada e você tentasse desbloquear aquele caminho, aquela pista. Os sonhos, eles têm essa função, inclusive, de manter o cérebro em ordem, né? Essa é uma das grandes funções dos sonhos, segundo os neurocientistas, e a gente concorda com isso, que é manter o cérebro em ordem. Então, os sonhos, eles são o reflexo das nossas emoções. Eles são o reflexo da nossa personalidade. Então, conteúdo de sonho para a sessão terapêutica é maravilhoso, gente. Por quê? Porque a gente consegue identificar muitas nuances da personalidade daquela pessoa pelo sonho e também pelas nossas emoções, né? Porque as emoções que vêm durante os sonhos, muitas vezes são emoções que a gente não tem coragem de manifestar quando está acordado. Nós em sonhos, nós realizamos muitos desejos, não é? Então a gente, se você prestar atenção aos seus sonhos, você vai ter uma chance de se conhecer melhor, né? Você vai ter uma chance de perceber por que eu gasto tanto, por que a maioria dos meus sonhos sempre tem esse conteúdo específico. Por que a maioria dos meus sonhos nunca tem sentido? Então é bom para quem faz terapia anotar os sonhos, né? Inclusive eu fiz isso durante um bom tempo da minha vida, durante uns 4, 5 anos, e de vez em quando eu vou lá e vejo que isso faz uns 15 anos que eu não faço mais isso, né? Agora muito mais por falta de tempo, mas quando eu volto a essas anotações, eu digo, meu Deus, eu nunca mais sonhei isso, e eu vejo que situações na minha vida foram resolvidas, né? E eu não preciso mais estar organizando aquilo, porque aquilo já está organizado. É a mesma coisa. Quando você está com o seu guarda-roupa, ele está desorganizado. Quando você abre, que você vê ele desorganizado, você fala assim, nossa, eu preciso arrumar isso. Tem hora que você fala assim, deixa isso como está. Mas quando você organiza, você só precisa manter, não é? E é isso que o sono faz. Ele organiza e tenta manter os nossos sonhos estruturados com a nossa mente estruturada, não é? Vamos começar a ver agora os tipos de sonhos que a gente pode ter, né? E aí, como eu disse, eu não vou ter condições de falar de todos os tipos de sonhos. Para isso, eu já dei a indicação do livro Sonhos de Freud, né? Mas vamos falar sobre sonhos bizarros, né? A psicologia, ela entende que existe um tipo de sonho chamado sonhos bizarros. Essa teoria que fala sobre sonhos bizarros diz de que falhas no momento do sono REM, presta atenção, falhas no momento do sono REM pode causar fantasias, alucinação e obsessão. O cérebro necessita eliminar informações processadas durante o dia, durante o estado de vigília, e os sonhos seriam um modo de livrar o cérebro dessas informações para realizar ajustes. Então, o cérebro precisa eliminar situações que você viveu durante o dia, ou seja, não vai jogar para a memória de longo prazo e precisa deletar isso. Porque aquilo é material que você não precisa ter durante o dia, como muitas vezes você descarta muita caixa de papel, você toma o leite, vai descartar o saquinho, né? Durante o dia você faz isso. Na hora que você está sonhando, você vai descartar muita coisa que você botou e você viveu durante o dia. O que é que acontece? Quando existem falhas no sono REM, né? O que é que pode acontecer? Isso pode ter resistência de não ser jogado fora. E você começa a ter sonhos bizarros, porque o cérebro já entende que aquele material já deveria ter saído e ele continua lá. Então, seja pelo que for, que o seu sono REM, por qual motivo for, que está tendo falha no sono REM. Às vezes por ingestão alcoólica, consumo de drogas, estresse, medicamentos usados equivocadamente, um pote de açaí antes de dormir, e aí você está com o cérebro, o corpo energizado para estar acordado, mas você está dormindo. Então vai haver falha para entrar no sono REM. Porque para estar no sono REM, precisa estar no sono muito profundo, porque o sono REM é o sono mais profundo que existe.